Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Meu nome é Edilane, eu sou de São Paulo, sou membro do canal Encorajando Mulheres há mais ou menos 6 meses e eu venho testemunhar pela segunda vez, né? Esse é o meu segundo oásis, das bênçãos que Deus tem feito na minha vida. Deus tem me abençoado tanto, tanto, tanto que, olha, foi difícil até é, selecionar algumas das bênçãos, né? Eu selecionei 5 bênçãos para contar nesse oásis. Vou tentar ser rápida, né? Mas, enfim, como são muitas bênçãos, né? É, então, a primeira bênção que eu queria falar é sobre uma situação, né, que aconteceu com uma amiga. Uma amiga minha que foi minha madrinha de casamento. Não falava comigo há muitos anos já, há mais de 7 anos. A gente teve um desentendimento e ela não quis mais falar comigo. É uma pessoa de Deus, uma pessoa cristã, né? Era muito a minha amiga, assim, amiga próxima, amiga íntima, mas por conta desse desentendimento ela se afastou. Eu procurei, tentei pedir perdão para ela, conversar com ela, e ela não aceitou falar comigo, né? E isso já fazia, né, como eu falei, mais de 7 anos. E, enfim, eu entreguei ao Senhor, né? Há muitos anos eu já tinha entregado ao Senhor. Há 2 anos atrás eu procurei de novo falar com ela, né? Pedir perdão, mas ela não quis me ouvir, não me deu retorno. E, enfim, né? Eu deixei nas mãos do Senhor. E em julho de 2021, eu estava viajando e eu recebi uma mensagem de uma outra amiga falando desta amiga, né? Falando dessa amiga que tinha pedido meu número de telefone para voltar a conversar comigo. E eu disponibilizei o meu número, né? E ela veio falar comigo, né? E graças a Deus a gente voltou a se aproximar. A gente conversou muito, graças a Deus. Aí a gente falou sobre tudo que aconteceu nesse período que ficamos afastadas, né? E aí eu descobri, na realidade, que ela teve uma depressão profunda, muito grande. E na realidade ela se afastou de todo mundo, não foi só de mim, né? Ela se afastou da maioria dos amigos dela, né? E por esse quadro de depressão tão grande que ela estava, né? Ela nem respondia as mensagens, né? Então, no meu coração eu achava, né, na minha mente eu achava que ela tinha raiva de mim, que tinha mágoa de alguma coisa, e no final das contas eu nem sabia o que estava acontecendo, né? Mas pela graça e misericórdia do Senhor, ela conseguiu passar pela depressão e vencer, e ela voltou a se reaproximar. E eu conto como uma bênção do Senhor, porque é uma grande amiga, é uma pessoa que eu considero muito, é uma pessoa de Deus e que agora tem também me ajudado em oração nas minhas lutas, né? Voltamos a orar juntas, a compartilhar. Então, assim, foi uma grande bênção de Deus. Essa foi a primeira bênção, né? A segunda é em relação à saúde do meu filho, né? Eu tenho um filho de 7 anos, foi constatado, né, que ele tem um pequeno desvio na coluna, então ele faz acompanhamento com o ortopedista e esse desvio, né, quando ele é acima de 10 graus, ele é considerado uma escoliose. E o meu filho tem exatamente 10 graus, ele tá bem no limite, né? Por isso ele tem que fazer esse acompanhamento de perto. E na última vez que ele foi no ortopedista, ele pediu, né? O médico pediu 10 sessões de fisioterapia para ver se melhora, né? Se retarda esse desvio. E aí eu fui procurar a fisioterapia para ele, né? E graças a Deus eu tenho plano de saúde, um plano muito bom. E eu procurei vários fisioterapeutas, né, próximos da minha região.
pelo plano e eu não consegui achar nenhum, porque todos atendiam acima de 12 anos, né? Então, nenhum fisioterapeuta atendia criança na idade dele. Então, eu procurei vários, não achei nenhum. E aí eu resolvi então que eu iria então pagar, né? Dado que eu não achava pelo plano de saúde. Eu nem pensei em ir para o público, né? Porque o público ele não aceita encaminhamento médico particular, né? E ainda que aceitasse esse encaminhamento do ortopedista, que o encaminhamento que eu tinha, né, poderia demorar meses e meses, né? Tratamento na rede pública é muito demorado, né? E eu não podia esperar tanto, né? Eu tinha que fazer a sessão de fisioterapia dele dentro de 6 meses para ter o retorno no ortopedista novamente. E aí eu fui procurar particular e aí falei com pessoas que eu conhecia, e aí tinha pessoas que não atendia, né, criança, né? Eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta que ela não atende criança. Aí ela me indicou uma outra amiga que atende criança, só que essa outra amiga não atende criança com problema na coluna, né? Atende outro tipo de problema. E foi passando até que eu achei um fisioterapeuta é, que era extremamente caro, né? 2 sessões de fisioterapia com esse profissional era R$ 1.500 na época, e meu filho precisava de 10 sessões. Ao todo seria R$ 7.500 se o meu filho fizesse 10 sessões de fisioterapia com ele. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer, né? R$ 7.500, não teria como pagar, né, esse valor para fazer as fisioterapias. E aí eu coloquei diante de Deus, eu falei, Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu não tenho como pagar isso, eu não tô conseguindo achar fisioterapia, né? Eu não tô conseguindo achar profissional. O que que eu faço, Deus? E descansei no Senhor, né? Eu parei de procurar, parei de conversar com pessoas, eu simplesmente descansei nas mãos do Senhor. E o meu filho, ele faz, né, esporte, uma das causas, né, é exatamente esse comprometimento que ele tem na coluna, né? Eu coloquei ele no jiu-jitsu e em uma das aulas do jiu-jitsu, os professores dele me chamaram para conversar. E aí a gente estava conversando sobre ele, né, sobre o comportamento do meu filho e tal. E aí eu comentei que ele precisava fazer fisioterapia no meio da conversa, né? E aí os professores falaram, nossa, mas a gente tem um aluno aqui que é professor de fisioterapia e ele é líder, ele é chefe num departamento. Vamos pedir para colocar então seu filho numa sessão dele, né? Numa sessão com os alunos dele, né? E aí foi isso, irmãos. A professora dele, né, uma das professoras dele, marcou a sessão de fisioterapia e graças a Deus ele começou a passar, né, pela fisioterapia. Foi na Santa Casa de São Paulo. A Santa Casa fica muito perto da minha casa, fica a 5 minutos caminhando da minha casa. Fica do lado. E eu não tive que pagar, então ele fez de graça, né? Santa Casa é pública. Não tive que enfrentar fila, eu não tive nem que marcar a consulta. Quem marcou foi essa professora do meu filho. Eu vi como uma bênção de Deus, assim, derramada do céu. Porque eu falei para Deus, Deus, eu não vou procurar mais médico, né, fisioterapeuta. Eu não vou quebrar mais a cabeça com isso. Eu entreguei na mão de Deus e Deus, assim, abençoou que eu não tive trabalho nenhum. Foi 10 sessões, foi um tratamento totalmente gratuito do lado da minha casa. Assim, é coisa de Deus, assim, como eu falei, eu não tive nem que marcar a consulta, né? Eu não tive nem que agendar. Foi bênção de Deus, assim, Deus derramou, assim, abriu a porta do céu e derramou, assim. Então eu glorifico a Deus por isso. Eu vejo como uma porta aberta, assim, um milagre, assim. Enfim, né? Foi uma bênção que me deixou muito feliz, graças a Deus. A terceira bênção que eu quero contar é sobre
a parte de oração, né? No, no, para os membros do canal, né? São feitos trabalhos de oração, né? E eu participo desses trabalhos, dessas campanhas de oração, cursos, né? E graças a Deus eu tenho aprendido muito, tenho compartilhado muito, tenho vivido experiências de oração abençoadas, né? E por conta, né, de tudo isso que eu tenho vivido no ministério, entre os membros, né, entre o grupo de membros do canal, é, eu compartilho isso também na minha igreja, né? Muitas vezes eu falo assim, estou numa campanha de oração, né, com membro como membro, né, do canal Encorajando Mulheres, tal, tal, tal. E aí, a minha líder, né, eu faço parte do Ministério Infantil na minha igreja, eu fico com os bebês, né, no berçário, eu sou tia, né, de cuidados das crianças, e tia de oração também. E ela vendo assim meu engajamento, né, no grupo, em oração, em campanhas, ela falou assim: olha, eu quero te chamar para ser nossa intercessora, intercessora do Ministério Infantil. Porque eu vejo que você tem atuado, né? Você tem estado muito próximo, né, desse campo de batalha espiritual, desse campo de oração, né? Então eu quero te chamar para ser a nossa intercessora. E isso me deixou muito, muito feliz, porque eu me senti honrada, né? Eu pensei, nossa, assim, a minha líder está enxergando que eu sou uma pessoa de oração, né? Ela colocou uma confiança em mim. Eu acho que é muita responsabilidade você ser intercessor, né? É uma responsabilidade ser intercessor de um ministério. Não é só simplesmente um ministério, são líderes, são voluntários, são crianças, são pais, né? É todo um grupo envolvido, né? A gente tem visto como as crianças têm sido atacadas nos últimos tempos pelo inimigo. O inimigo tem atacado crianças sem dó nem piedade, tem atacado com mentiras, né? Disfarçadas de verdade. Então, assim, eu acho que é um ministério importantíssimo o Ministério Infantil e é uma grande responsabilidade ser intercessora, né, desse ministério. Então, assim, eu me senti muito honrada em ser chamada para ser intercessora e eu queria contar isso como uma bênção. Eu também fiquei muito, muito feliz. Eu até na época compartilhei com a Ana, né, Ana Paula, e ela falou assim: olha, se estão te chamando para ser intercessora é porque estão enxergando em você uma mulher de Deus. E eu fiquei muito feliz, assim, uma coisa que me deixa, assim, realizada, com o coração extremamente alegre, é ser enxergada como uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Eu fico muito feliz. E eu vejo isso como bênção de Deus, um privilégio que Deus tem me dado, assim. É uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um privilégio. Bem, então, indo agora para a quarta bênção, né? Muita bênção para a glória do Senhor. Uma é relacionada ao meu emprego, né? Essa bênção é relacionada ao emprego. Eu trabalhava numa boa companhia, né? Nesse período de pandemia. Eu continuei trabalhando home office, né? Eu ah, não tive não fui prejudicada nisso, graças a Deus, né? Pelo contrário, no período da pandemia, eu até recebi um aumento de salário na empresa que eu estava trabalhando. Era uma empresa boa, graças a Deus, eu tinha um bom relacionamento com colegas de trabalho, eh, tinha um bom relacionamento com a minha liderança, tinha um bom salário. Assim, eu estava bem, graças a Deus eu estava bem, assim, não tinha do que reclamar, né? Mas aprove a Deus me abençoar ainda mais, né? Empresas estavam me procurando, né, para fazer entrevista e várias empresas, assim, me procuraram, né, para conversar. E eu estava perdendo tempo, né? Às vezes eu tinha que responder ligações, né? Às vezes queriam conversar, e muitas vezes eu gastava meu tempo de almoço, né? O tempo que eu tenho com meu filho, né? Que eu cuido dele praticamente sozinha. Então, assim, eu estava gastando muito tempo, e eu falei, Deus, eu não quero ficar fazendo entrevistas para
perder tempo, Deus, eu não quero. Eu só quero fazer entrevista, gastar tempo quando for uma porta que o Senhor abre para mim. Se for uma porta que o Senhor abrir para mim, né? Tá nas tuas mãos. Eu não pedi para mudar de emprego, né? Eu só coloquei na mão de Deus. Eu falei, Deus, se é do teu querer que eu mude, eu mudo. Se o Senhor quiser me manter onde eu tô feliz, graças a Deus. Então, assim, eu coloquei na mão de Deus, né? E aí, então, quando uma empresa me procurava para conversar, eu falava: olha, eu só converso se o salário for de tanto, né? E falava o tanto. E eu falei um salário alto, né? Bem alto. E as empresas, então, nem queriam conversar comigo, mas teve uma que veio conversar comigo, né? E eles gostaram, né, do meu perfil profissional. É, e aí eu falei, olha, eu só converso se for por tanto, né? E eles falaram, beleza, vamos conversar, né? E fizeram entrevistas comigo, fizeram 5 entrevistas, eu falei com várias pessoas e me contrataram, né? Fizeram uma oferta maior, na realidade, maior do que o que eu tinha pedido. Então, eu já tinha falado um salário que eu achava que era alto, e eles me ofertaram, me ofereceram mais do que eu tinha pedido. Então, eu enxergo como uma outra bênção do Senhor na minha vida. Foi, assim, um abrir, né, uma porta do céu, assim, na minha área financeira, graças a Deus. Eu tenho uma mãe que ela é deficiente física, ela, além da deficiência, ela tem uma síndrome chamada síndrome pós-pólio que limita ela, né, é um problema degenerativo. Então, assim, como eu sou filha única dela, né, eu tenho irmãos por parte de pai, mas dela eu sou filha única, eu tenho que ajudar a minha mãe, né? E com essa nova porta de emprego, eu creio que vou ter condições de pagar uma pessoa para auxiliar a minha mãe, né? A minha mãe precisa de ajuda muitas vezes para marcar consulta, para acompanhar ela em médicos, e eu nunca tive condições de pagar alguém para estar com ela, né? E com esse novo salário que Deus me deu, eu creio que eu vou poder pagar para ela, né? Uma pessoa, né, um acompanhante, né, uma pessoa para auxiliá-la no dia a dia. Então, assim, eu vi como uma grande bênção de Deus. E uma coisa a mais é que, é, assim, pela graça e misericórdia do Senhor, eu sou dizimista e ofertante. Meu primeiro trabalho, né, meu primeiro emprego foi com 10 anos, na época, né, quando eu tinha 10 anos não existia lei que limitava a idade, né, hoje a gente tem. Então eu comecei a trabalhar com 10 anos e desde os meus 10 anos eu sou dizimista. Eu lembro que o meu primeiro salário na época, né, foi R$ 36. Então, o meu primeiro dízimo foi R$ 3,60. Então, graças a Deus, de lá para cá eu tenho sido dizimista, né, na casa do Senhor. Dizimista e ofertante. E eu falo que vale a pena simplesmente confiar, né? Não ficar preocupado, vai faltar, não vai faltar. Eu tenho 37 anos agora, vou fazer 38 esse ano, agora em janeiro. E dos meus 10 anos até agora, 28 anos praticamente, né? Deus não deixou eu faltar com dízimo nem um dia. E isso não é para minha glória, é para a glória dele. E por que eu tô falando isso? Porque nesse período teve vezes que eu fiquei desempregada por pouco tempo, né? Mas eu lembro de uma vez que eu fiquei 3 meses desempregada. E nesses 3 meses, nenhum mês eu deixei de dar o dízimo. Isso significa que nenhum mês Deus deixou de faltar o dinheiro dentro da minha casa, né? E, e eu não lembro como que eu tive esses dinheiros, eu não lembro o que aconteceu. Eu só sei que eu tive o dinheiro para dar o dízimo, né? Então, se eu dei o dízimo é porque eu tive o sustento também. Então, assim, vale a pena ser fiel no dízimo, ser fiel em ofertas, né? Dar deliberadamente, né? Na obra do Senhor, reconhecer, ofertar na vida de missionários, de servos do Senhor, reconhecer o trabalho daqueles que são verdadeiramente servos de Deus, que têm compromisso com Deus. Eu falo isso assim, que é toda glória para Deus, assim.
Hoje eu tenho uma porta de emprego, assim, eu tenho um emprego excelente para a glória do Senhor, né? Essa empresa que eu estou trabalhando também tem pessoas muito legais, muito cooperativas, assim, a minha liderança tem sido também uma bênção. E essa porta excelente se abriu, assim, pela graça de Deus na minha vida, mas também eu enxergo como uma bênção de Deus sobre a minha vida pela fidelidade, né, de ser dizimista e ofertante, para a glória dele, toda a glória a ele. E por último, né, o quinto, a quinta bênção que eu quero falar é sobre um fato que aconteceu do final do ano para cá. Como eu falei, eu sou filha única por parte de mãe, mas eu tenho irmãos, né, por parte de pai. E eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo que eu, que eu me aproximei há pouco tempo dele, né? Como somos filhos, né, de mães diferentes, né? Então crescemos separados. Então nunca tivemos muito contato, mas pela graça do Senhor, o Senhor permitiu nesses últimos meses a gente se aproximar. E no finalzinho do ano, acho que foi em dezembro, a esposa dele, né, desse meu irmão, esse meu irmão é casado já há alguns anos, tem duas filhas, e a esposa dele me escreveu pedindo ajuda, né, falando que ele tinha saído de casa e tinha pedido o divórcio. E falou para mim, né, para conversar com ele, enfim, né, e pela graça do Senhor, eu pude, né, aconselhá-la como fazer, né, como seria a posição dela como uma mulher de Deus. Eu falei, olha, eu sei o que você está passando, né? Eu já passei por isso também. E aconselhei, olha, faz assim, ora, faz assado, conversa com Deus, conversa com a sua liderança, assim, 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 não deixa aí, não fica procurando, não insiste, entrega na mão de Deus, né? E eu aconselhei ela e falei para ela, olha, não posso falar com ele porque ele não quer ouvir, né? Se o pastor já tentou falar com ele e não conseguiu, né? Ela tinha me dito isso. O pastor tentou falar com ele, né? Conselheiros tentaram falar com ele e ele não quis ouvir. Ele não vai me ouvir, né? Não é a mim que ele vai ouvir. Ele tem que ser Deus, tem que ser um agir de Deus na vida dele. Então vamos orar, né? E aí a gente entrou em oração pela vida dele e ele me procurou para conversar, né? E aí ele falou para mim, irmã, eu pedi o divórcio, não dá mais, não tem mais jeito. E aí eu falei para ele, olha, eu posso contar a minha história para você? Eu posso contar tudo o que aconteceu na minha vida para você? Porque ele não sabia, né? Como eu falei, nós crescemos separados, nós tivemos vidas separadas, então a gente se reaproximou e eu não falei, né, o que aconteceu em minha vida com meu esposo, né? Então ele não sabia, né? E aí ele aceitou ouvir e eu contei para ele, eu falei para ele que meu marido também saiu de casa, falei para ele que Deus tinha me falado para me manter em oração, falei que o meu marido pediu o divórcio, que saiu o divórcio, que o meu marido já tem outra pessoa e que mesmo assim eu continuo em oração, que eu oro, que eu jejuo, que eu clamo a Deus, que eu luto pela minha família. E aí eu falei para ele, olha, aconteceu isso, né? Expliquei para ele e eu falei, eu não desisti da minha família, porque família é projeto de Deus. E falei para ele, olha, a solução, né? Eu senti para ele de falar um sonho que Deus me deu há muitos anos, né? Que a solução não é, que quer dizer que a solução não é fugir do problema, mas enfrentar o problema com base na palavra de Deus, né? E eu falei, olha, a solução para o seu problema não é fugir, não é o divórcio, é você, junto com a palavra de Deus, enfrentar todos os problemas para vencer. E ele ouviu, né, tudo que eu falei, pela graça de Deus, eu orei ao Senhor, pedi direção no que eu ia falar, eu falei, Deus, toca o coração dele, de mim mesma, né, não tem nada, mas se for o Senhor falando, vai tocar o coração dele, e graças a Deus ele ouviu tudo, ele ficou pensativo, ele falou que ia
né? Buscar em Deus. E a semana passada ele me mandou uma mensagem falando que tinha voltado a conversar com a esposa, que eles estavam conversando, que eles estavam é, né, voltando a ficar juntos. E ele falou: Olha, irmã, você foi uma bênção de Deus na minha vida, você foi usada por Deus. E eu fiquei também muito feliz com isso, né? Porque me doeu no coração saber que esse problema, né, a destruição do casamento também poderia acontecer com a família dele. E eu creio que Deus está agindo, né? A obra não está completa ainda, mas eu creio que Deus está fazendo e muito mais vai fazer. Eu fiquei muito feliz com essa bênção, né? De Deus agir na vida desse meu irmão, de me usar como um canal de bênção também para a vida dele. Eu só tenho a agradecer, assim. Eu contei todas essas bênçãos, né? Para dizer que Deus tem sido fiel, né? Muitas vezes eu choro, muitas vezes eu quero a restauração da minha família, do meu lar, mas Deus tem me dado tantas outras bênçãos assim, enquanto eu espero, enquanto eu aguardo, enquanto eu estou caminhando nesse deserto, né? Enquanto eu espero pela terra prometida, Deus tem me dado oásis mesmo no deserto, né? Essas são 5 bênçãos de tantas outras que eu tenho recebido. Quando eu olho para trás, né, eu vejo que eu só posso agradecer, né? 2021 tem tantas pessoas que falaram mal, né, desse ano, mas eu olho para trás e vejo que foi um ano de bênção de Deus para minha vida. Então é por isso que eu quis compartilhar. Eu peço desculpa por ter me alongado, mas é que são tantas bênçãos que eu precisava compartilhar tudo isso. Que Deus abençoe a todos e a todas, que continuem firmes no Senhor, né? E que todas possam ver as grandes e pequenas bênçãos que Deus tem nos dado ao longo da caminhada, que todos possam sentir as mãos do Senhor, a presença do Senhor sempre em nossas vidas, para continuar firme e não desistir. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.